Olá, bem-vindo vocês, amantes da escuridão e das artes sombrias, a mais um episódio de Warhammer Fantasy. E hoje nós vamos continuar a novela dos vampiros por todo o seu sangue? Não, nós não vamos falar dos vampiros, nós vamos falar do mestre dos liches, Henry Kemmler. Henry Kemmler, o necromante mais famoso depois de Nagash e que aterrorizou o mundo antigo. Então, já estava na hora de eu falar um pouco mais dos mortos e fazia tempo que a gente não trazia uma lore deles. Eu tinha esquecido, admito, tinha esquecido. Mal aí é que eu fiquei entretido na novela dos vampiros, que é muito mais dinâmica, que tipo, tem traição, é um matando o outro, é umas coisas muito loucas, o cara que morre não morreu, é novela mexicana, mas aqui é diferente. Aqui nós vamos ter a necromancia, onde um humano normal, sem a maldição da poção da Neferata, que transforma as pessoas em vampiro, e no caso, corre no sangue dos sucessores, e que pode passar de um pro outro através do beijo de sangue. A necromancia é a arte de estudar os livros de Nagash e a arte de reanimar corpos e prolongar a vida de um indivíduo. E desculpa, o meu alemão tá meio ruim. O Heinrich Kemmler é o necromante mais ínfamo do mundo. Então vamos falar sobre ele. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que a lore dele vem bem lá de trás, mas lá de trás mesmo. Então é uma história um pouco longa. Vou resumir alguns fatos. E por ter uma história desde edições antigas, ele é uma parte do mundo antigo que também tem muito tempo de existência, por isso não tem tantas imagens atualizadas, assim, artes atualizadas, e os modelos dele ainda eram da época que os modelos da Games Workshop eram de metal, mas conforme a gente vai vendo que eu botei mais arte dos modelos e das miniaturas e algumas das artes antigas, que é um estilo bonito também, é legal de ver, mas só pra te entender que isso aqui tipo é o começo do fantasy, e conforme o tempo foi passando, recebeu mais adições e modificações, só que nenhum daqueles retcon, tipo uma mudança total do negócio, porque vocês sabem que é chato quando tipo, não, sempre foi assim, e de repente, não, agora sempre foi diferente, e toda a história até agora estava errada. Ah, não, isso é chato. Esse aqui não, ele recebeu adições e complementos, até a lore que a gente não ouça falar nesse canal do fim do mundo, que aí eu vou deixar de lado, mas até chegar nesse ponto aberrante da história, nós vamos falar sobre a vida e a morte? Não, vamos ver se vai ter morte, de Heinrich Kemmler. Tudo começa numa cidade imperial. Um filho de uma família abastada, no caso com dinheiro e condições financeiras, meio que observou os seus pais envelhecerem e ele pensou, cara, que coisa chata esse negócio de envelhecer, não quero isso aí pra mim. Esse garoto adolescente ali era o Heinrich Kemmler, e quando ele viu isso, ele decidiu que não, ele não quer envelhecer e morrer, ele quer viver para sempre. Ora, temos um gênio aqui, por que ninguém nunca escolhe viver para sempre? Porque não dá, é impossível, mas no mundo do fantasy não é tão impossível assim tu viver eternamente, e com isso ele começou a ter uma certa afinidade pelos conhecimentos e buscar coisas sobre no caso, má vista, não é má vista, mas a tabu, não é tabu também, sobre a proibida arte, sim, porque é proibido, não deve fazer isso, da necromancia. É errado, mas em um certo padrão ainda tem um ou outro mago no Império que usa necromancia, que não é
totalmente tipo caçado e morto. Difícil geralmente são, mas em si é porque o vento da morte é uma coisa e os poderes de Nagash é outra, são coisas diferentes. Então não é todo mundo que usa a magia da morte que é um necromante, e nem todo mundo que é um necromante não, aí usa a magia da morte, só que de uma forma diferente. É conceito e teoria da magia que nós não vamos entrar muito nisso, mas esse nosso adolescente, por uma coincidência do destino, encontrou na biblioteca de sua casa uma gaveta trancada e ele queria ver o que tinha dentro, né? Porque tem uma coisa que tá trancada, porque deve ter alguma coisa lá dentro legal. Então, ele conseguiu destravar a gaveta e ele abriu. E o pai dele, que era um colecionador de livros e histórias, tinha ali na gaveta partes traduzidas em pergaminho de dos livros de Nagash, um tipo de conhecimento proibidíssimo ali no Império, coisa que ninguém deveria ler, mas ele leu, continuou tentando traduzir e aprendeu sobre a necromancia. E o que é pior, esse desgraçado tinha uma afinidade por magia e tentando praticar os rituais que tinha ali nesse livro, ele conseguiu fazer com uma facilidade imensa. Então aquilo para ele parecia algo certo, algo correto e um jeito de buscar a vida eterna. Logo depois no início da vida adulta, ele saiu de casa para procurar essa busca pela imortalidade. E ele então serviu outros senhores ali do Império, no caso nobres, guildas de comércio, mercenários e coisas assim, como um mago, um assessor de magia, não um mago sancionado precisamente, mas um cara que tem algumas habilidades de magia é útil, e alguém que tipo enfraquece os teus inimigos com tipo uma maldição. Tá ótimo, imagina você ali mercenário lutando contra um grupo de bandidos, de repente ele faz uma maldição, os bandidos ficam fracos, lentos e cansados. Cara, esse cara é um mago maravilhoso, vai ficar aqui de suporte na equipe sempre que precisar, mas ele trabalhava para essas pessoas com uma finalidade: buscar mais conhecimento dessa incrível teoria que Nagash desenvolveu da vida após a morte e prolongando a sua vida eternamente e controlando os mortos-vivos. Só que isso ele deixava mais na surdina, ele não ia por aí levantando tipo um exército de esqueleto pra lá e pra cá, ele só trabalhava pros outros e usava magias da morte tranquila, tipo sugar a alma do inimigo, coisa básica, né, negócio que todo mundo faz, nada assim mal visto no Império. Em si, o pessoal da morte é esquisito, mas ele não, tipo, publicamente demonstrava ser um necromancer, e com o tempo ele foi adquirindo livros e conhecimentos durante esses seus trabalhos, e ele, ou às vezes roubando, às vezes comprando, às vezes enganando alguém, pegando, às vezes também caçando outros necromancers. Ué, como assim? Ele não é um necromancer? Sim. Tá. Por que ele tá matando outros necromancers e caçando outros necromancers? Porque aonde tu vai achar o maior compêndio de livros e achados, escrituras e relatos do que na biblioteca de um necromancer? Então ele queria encontrar isso aí, e ele sabia que os necromancers são caçados pelo Império e por todas as civilizações da Ordem. Então, se ele podia pegar uma carona e ajuda para enfrentar esses caras, por que não? Assim, conforme ele foi matando e caçando necromancers, expulsando eles dos locais, ele conseguiu acesso a livros, pergaminhos, poções, magias que ele nem sequer sonhava que podiam existir, e ele demonstrou uma afinidade incrível para essas coisas.
Ele aprendia com muita facilidade e acho que vem de família, o pai dele tinha uma biblioteca. Ele também adorava, tipo, conhecimento, escrever e ele foi redigindo e escrevendo aqueles textos, mal sabendo ele que no fundo da sua cabeça aqueles textos eram proibidos por uma razão. Vozes começaram a aparecer, mas por enquanto essas vozes ainda não falavam alto o suficiente para serem ouvidas. Mas caos, corrupção, é porque magia é caos. Tu aprender magia e ficar obcecado por ela, do mesmo jeito que tu usa magia, a magia te usa, é uma coisa perigosa de usar sem ter cuidado. E ele, sem nenhuma orientação, foi sendo um autodidata, tentando aprender aquilo ali, com base nos estudos dos outros necromancers que ele ou subjugava, ou derrotava, ou obrigava a entregar o conhecimento em troca da vida. Então, ou aliás, da vida após a morte, tá, não importa, pormenores. Ele assim foi adquirindo e crescendo seu conhecimento e aumentando exponencialmente a sua habilidade nas artes das trevas. Conforme o tempo foi passando, ele foi ganhando inimigos. Por quê? Porque, né, ele vai por aí matando, enganando, roubando e passando de um lugar pro outro, servindo quem paga mais. No caso, tipo, não é nem pelo dinheiro, é só pra, tipo, que ele tem um interesse em alguma coisa, depois desaparece. Meio que cria uma certa falta, tipo, de uma rede de companheiros e amigos e pessoas pra confiar. Assim, ele foi criando inimigos no caminho que ele passava, o que não é legal, você não deve fazer isso. Todo mundo sabe que a verdadeira vida eterna são os amigos que fazemos pelo caminho, mas ele não recebeu esse memorando, então ele fazia vários adversários e isso vai voltar para morder ele mais para frente. Por enquanto ainda não, mas vai acabar dando mal. E com o tempo ele começou a esbanjar um pouco mais. Qual é a graça de tu ter poder de necromancia se tu não usa necromancia? Então ele começou a dar umas bolas fora e aparecer como necromante. E não é legal tu tá junto com o pessoal que caça necromantes com o necromante, tipo, né? Hipocrisia. E então assim, ele começou a se afastar do Império e ele virou mais uma coisa autônoma. Ele agora, com os seus mortos-vivos, estava tentando adquirir mais poder, mais conhecimento, que virou uma obsessão para ele. E durante esse período que ele começou a usar a necromancia dele contra os outros, ele enfrentou um grupo de 7 necromancers que era considerado uma ameaça imensa. Ele conseguiu derrotá-los e roubar os seus conhecimentos. Ele também enfrentou um grupo de 3 vampiros. Ele, através da sua habilidade na magia da morte, conseguiu subjugar, não é bem subjugar, mas é derrotar com um número maior de soldados mortos-vivos as forças dos vampiros. E os vampiros, conforme eles iam cansando no campo de batalha, tanto matar zumbi, ele aparecia e ele usava sua magia da morte, e num duelo de magia, apesar dos vampiros serem poderosos, ele tinha um conhecimento arcano muito grande, e ele conseguiu derrotar os vampiros no quesito magia. Parabéns pra ele, não é uma coisa fácil, e para um humano normal, assim, para nós, ele já estava vivendo de uma forma imortal. Ele já tinha mais de um século, ele estava vivendo teoricamente para sempre já, com os conhecimentos da magia e o que ele fez com ele mesmo. Ele teoricamente já era imortal e ele se infundiu com a magia e ele virou que nem os Lich Priests, né, cara, que vivem para sempre, só que mais atualizado. Então a pele dele ainda não se decompôs, apesar de ele ter ficado magrão. Ele não virou necessariamente uma múmia, mas ele em si estava... ele iria viver centenas, se não milhares de anos. Então, tipo, né, tá bom já, isso aí, não precisa mais que isso. Mas não. Tem que ser pra sempre.
Com isso, ele continuou buscando artefatos mágicos e cada vez mais ampliar o seu poder. E ele foi ganhando fama e pessoas começaram a querer matar ele, né? Porque, E agora que ele estava sendo caçado, ele iria precisar de uma base de operação e se escafeder. E por que não se escafeder para uma região onde o pessoal não sabia da existência dele? Ele decidiu então ir para o norte de Tileia. Tileia é um dos países do sul do Império. Ele decidiu ir para lá numa região montanhosa e nessa região ele conhecia através dos textos e mapas que ele roubou que tinha um castelo amaldiçoado e o líder desse castelo era um Lich. Um Lich, um poderoso morto-vivo que consegue manter um conhecimento e uma força de vontade mesmo depois de reanimado. E esse Lich muito poderoso com magia, cara, são criaturas absurdamente roubadas de enfrentar no mundo do Warhammer. Cuidado no roleplay, se tá enfrentando um Lich, tu tem que estar muito preparado. E ele foi pra lá tentar enfrentar o Lich. O que tu acha que aconteceu? Ele perdeu, óbvio, mas o Lich não o matou, porque ele tinha bastante conhecimento e informações, e os Lichs adoram conhecimento e informação, então o Lich, na verdade, trancafiou ele numa jaula, onde ele ficou por 5 anos. Depois de 5 anos preso, ele conseguiu, durante o tempo na cadeia, ajudando ali, vendendo conhecimentos políticos para ter mais acesso a coisas, ele conseguiu fazer um esquema e escapar. E no momento que ele conseguiu escapar, ele fez um ritual e ele subjugou os mortos-vivos reanimados do Lich à sua vontade. E eventualmente ele conseguiu converter o Lich em seu servo. Ele não derrotou ele conseguiu, com a sua força de vontade e poder mágico, transformar o Lich no seu fantoche. Então ele foi subestimado e o Lich se deu mal por causa disso. E depois desse evento, ele foi conhecido como o Lich Master. Tão bom ele é em magia dos mortos-vivos que ele meio que criou, porque ele é um pouco tipo egocêntrico também, o próprio vento da magia, não é vento da magia, o próprio colégio de magia, tipo uma escola de magia própria, um tipo específico de magias, que ele chama de lore do Lich Master, porque é um se-achão, é um baita se-achão. Então tipo, os ventos da magia tem tipo das bestas, tem da vida, tem da morte. E ele não usa só a da morte, nem a da necromancia, ele usa a do mestre dos Lichs, porque foi ele que criou e ele é o mestre dos Lichs. Se acham pra caramba. Mas soberba isso aqui. E essa soberba vai vir também pra morder ele, mas calma. Ele vai sofrer, ele não tá com pressa pra morrer. Então, agora que ele tinha o castelo do Lich, o conhecimento e o poder que o Lich adquiriu durante séculos, ele converteu isso aí em sua base. E ali, ao norte de Tileia, ele fez o seu castelo. Durante esse período, ele atacou as regiões de Tileia e ele meio que não obrigou, né, mas os nobres, os duques ali de Tileia fizeram um acordo com ele, onde eles pagavam tributos e ele deixava eles quietos. Então ele meio que fez um pacto de não agressão com o pessoal de Tileia, depois de ter roubado e pilhado os mortos-vivos, tipo, os mortos-vivos não, né, os cemitérios e outras coisas, porque assim, ó, no mundo do fantasy, cara, mortos-vivos existem, entendeu? Então, tipo, tu não deixa um cemitério aberto, parado ali, sem fazer nada. Os cemitérios são vigiados, são protegidos, são bem guardados, e existem rituais mágicos para evitar que os mortos voltem, né, por motivos óbvios. E então, tipo, não é fácil tu adquirir uma fonte de corpos mortos. Geralmente os necromancers, para ter um exército de mortos-vivos, eles têm que procurar um cemitério onde, tipo, tá abandonado, esquecido, uma cidade abandonada que já foi destruída por algum tipo de catástrofe natural, ou
Eles procuram tipo uma antiga batalha onde morreu várias pessoas, monstros e coisas assim, e eles tentam reanimar lá. Ou eles tentam achar, no caso também, como é que eu vou te explicar? Tipo, tu não pode, do contrário do Warhammer ali no jogo, tipo, tu invoca eles do nada. Tu precisa ter uma forma de corpo pra invocar, tipo, na lore, realmente. Então, tipo, ele não consegue simplesmente, do nada, invocar 3 esqueletos. Ele precisa ter esse esqueleto em algum lugar, alguém tem que ter morrido pra ele poder converter esse esqueleto. E ele precisa achar e fazer um ritual pra, tipo, meio que summonar isso depois. Depois que ele faz o ritual, ele pode invocar em outro ponto, beleza. Mas ele não pode, tipo, simplesmente fazer aparecer do nada, entendeu? Tipo, tu não pode, tipo, não tinha nenhum corpo e de repente aparece 12 corpos. Isso não existe. Ele tem que ter, tipo, 12 corpos mortos e reanimá-los. Só um detalhe, porque isso vai fazer ele procurar por um cemitério grande, e durante esse tempo ele achou um cemitério grande aonde, ao norte de Tileia, fica a Bretônia. E na Bretônia existe uma enorme floresta chamada Avenloren. E os bretônios meio que têm um pacto de, tipo, não é uma aliança, é um pacto de não agressão com a Avenloren, onde o pessoal da Bretônia não vai pra floresta, o pessoal da floresta não vai pra Bretônia, e todo mundo fica feliz. Em si, na fronteira dessa região, é um lugar muito perigoso, onde já ocorreram várias batalhas contra orcs, homens-besta e qualquer coisa que já tentou invadir, anões, seres humanos já tentaram invadir a floresta, e os elfos e os espíritos da floresta mataram todo mundo. E os elfos, eles não costumam deixar os corpos mortos dentro da floresta. Eles levam para a fronteira e enterram na fronteira, e eles botam meio que umas pedras de proteção para justamente evitar que as coisas reanimem-se. E a magia de Avenloren, ela enfraquece no inverno, e o Heinrich Himmler sabia disso. Então, esperando o momento correto, durante o inverno, quando a floresta tá meio que dormindo ali e a energia mágica dela diminui, ele foi para lá e ele invocou um exército de mortos-vivos, daquela miríade de corpos de antigos invasores, de várias, alguns milhares de anos ali que tipo, já invadiram e morreram. Ele invocou esses corpos para si. Agora, com um gigantesco exército de morto-vivo, ele tinha que fazer uma escolha. Durante essa sua invocação, os elfos... Eu tenho que falar dos elfos aqui porque eles fizeram bem. Eles tentaram matar o Necromancer. Eles tentaram, eles fizeram a coisa certa. Porém, por estar nessa época de inverno, a floresta demorou para tipo chegar a mensagem aos elfos, e os elfos, quando chegaram lá, já tinham um exército de mortos-vivos entre eles e o Necromancer, e eles acabaram sendo mortos e adicionando seus corpos ao exército de mortos-vivos. Então agora, marchar para Bretônia ou invadir essa floresta mágica? Assim, o Himmler tem um certo problema com poder, cara. Ele quer mais poder. E ele sentiu que nessa floresta tinha uma fonte de energia mágica imensa que um mago consegue sentir os ventos da magia. Então ele decidiu dominar essa fonte da magia para ele. Ele se sentiu tipo imparável com seu exército gigantesco aqui, e ele, em vez de avançar contra a Bretônia, ele decidiu invadir Avenloren, e ele começou a entrar na floresta. E aquelas proteções mágicas ele quebrou, né? Pra reanimar os mortos ele quebrou, não se preocupe, porque tipo ele sabe quebrar a proteção mágica para reanimar morto-vivo, por isso que ele é um necromante. Mas no caso, ele invadiu aqui a floresta, e agora, com seu exército gigantesco, eles foram invadindo e dominando a floresta de fora para dentro. Os elfos começaram a mandar ataques, atirar flechinhas, flechinha. A flechinha pegava no zumbi, o zumbi continuava andando, a flechinha passava diretamente pelo esqueleto, tirava ali uma costela ou um osso qualquer, o esqueleto continuava andando. Então, os mortos-vivos se mostraram incrivelmente resistentes à tática favorita dos elfos, que é atirar a longa distância e sair correndo.
Com isso, os mortos-vivos foram tomando cada vez mais a floresta, e mesmo que a floresta é mágica e tem tipo várias proteções, que quando tu entra em Aveloren, meio que cria uma neblina e tu não sabe pra onde tu tá indo, tu fica desnorteado, e tu se perde, tu acaba voltando pro mesmo lugar. Ele usou a detecção de magia para detectar onde estava a fonte daquela energia mágica que vinha da floresta, que era o Carvalho das Eras, o Oak of Ages, e ele foi na direção do Oak of Ages. Os elfos estavam ficando cada vez mais desesperados, mas mesmo no inverno, a floresta ainda é mágica, e um grande ancião espírito da floresta acordou para parar essa ameaça. O Durfo, o grande homem-árvore, ele apareceu junto com uma quantidade absurda de dríades, que são os espíritos de árvore agressivo. E esses espíritos de árvore agressivo começaram a dizimar os mortos-vivos, e com a magia pura da floresta, eles, depois de destruir os corpos, a conexão da magia do Kemmler para essas criaturas ia se perdendo, e ele sentiu que os seus escravos estavam sendo tomados, percebendo que a sua força de invasão estava levando baixas imensas e não conseguindo uma forma efetiva de enfrentar esse espírito da floresta. Ele fez aquela antiga tática francesa que você já conhece aqui, e ele se retirou. Ele decidiu, não, beleza, vamos vazar, não antes de fazer algumas invocações maléficas, e essas invocações e a presença desses corpos mortos aqui na floresta causaram uma doença para o Carvalho das Eras, matando e danificando várias de suas raízes. Por quê? Porque foi uma magia corrupta e venenosa de morte, que é o contrário ali do Carvalho, que é uma magia de vida, causando a destruição e a perda de vários dos ramos das suas raízes. Agora, ele saiu da floresta e... que chato, não consegui matar elfo, tô triste, mas pelo menos dei pra eles um dedo do meio ali envenenando o Carvalho. Vou então pra Bretônia, o outro lugar que eu tenho pra ir aqui mesmo, porque no Reino do Sul não tinha mais sentido ele ir, ele queria invadir ali, e na Bretônia ele ficou sabendo de um abbey. Abbey, abadia em português, é um tipo de igreja que foi construída pelo Gilles Le Breton, o fundador da Bretônia, e esse abbey tinha imensa quantidade de relíquias mágicas que os Cavaleiros do Graal conquistaram em vários lugares do mundo e trouxeram para lá para deixar lá em homenagem, meio que um museu ali de relíquias que eles já conquistaram. E como eles não têm utilidade para isso, um negócio mágico, um artefato assim, eles simplesmente deixam lá no museu e deixam em homenagem à dama num lugar que eles sabem que é seguro. E as profetisas que cuidam e protegem esse lugar criaram várias proteções mágicas que impedem magias maléficas de invadir isso aí. Então, o Kemmler começou a coçar os seus dedinhos esqueléticos com vontade de pegar aquelas relíquias. Que vontade de invadir isso aí e ter todos esses tesouros para mim. E isso que ele fez, ele juntou o seu exército e, depois de atacar alguns reinos fronteiriços ali da região de Cacerone, Cacerone, eu não sei, meu francês tá meio... Carcassonne, na real. É uma região que é meio que igual o nome de uma cidade francesa, mas tudo bem. Em Carcassonne, ele invadiu então e destruiu alguns vilarejos para aumentar os seus mortos-vivos. E ele continuou indo em direção a essa enorme abadia com as relíquias que ele tanto queria. Porém, o que ele não sabia é que o duque dessa região que ele atacou não ia deixar barato esse ataque surpresa desonroso de um necromancer nas suas terras, e ele, enquanto ele estivesse respirando, ele iria derrotar esse maldito. Ele então juntou os seus mais rápidos cavaleiros e ele foi em ajuda a defender a abadia. Quando as forças do Necromancer tentaram invadir, eles encontraram um grupo de cavaleiros
imensamente corajosos que atacavam e destruíam pedaços do seu exército dos mortos-vivos e se retiravam. Atacavam de novo num ataque de ímpeto, destruindo fileiras de mortos-vivos com armas mágicas e desaparecendo antes que os mortos-vivos conseguissem envelopar e totalmente destruir os cavaleiros. E com esses ataques, eles estavam atrasando o Necromancer. Ele sentiu isso, que eles não estavam lutando para derrotar o exército dele, e sim para ganhar tempo. Ele imaginou então que deveria estar vindo um reforço gigantesco para aquela região, e porque ele imaginou que tipo a Bretônia já deve ter avisado todo mundo e não deu tempo dele invadir a abadia. Ele até tentou de novo, mas a magia da Dama do Lago e aquelas defesas mágicas colocadas ali faziam com que os seus mortos-vivos perdessem a conexão com a magia e voltassem a virar só uma pilha de ossos ou virar poeira. Então toda vez que ele mandava tipo um grupo de mortos-vivos chegar perto, ele era enfrentado por vários peregrinos liderados por cavaleiros do Graal desmontados que derrotavam aqueles mortos-vivos que estavam perdendo a força. Então um morto-vivo já é lento e cara, ali naquela magia contrária eles ficavam tipo, muito fracos. E assim ele percebeu que ele não iria conseguir quebrar. Ele tentou várias magias, tentar destruir aqueles bloqueios mágicos, mas era uma coisa muito resistente mesmo. Foi criado tipo por décadas e décadas de trabalho das sacerdotisas aqui da Dama do Lago. Então ele não conseguiu enfrentar isso aí, e como ele estava perdendo seu exército de novo, ele decidiu fazer novamente aquela tática francesa que a Bretônia conhece muito, e virar as costas e voltar para as montanhas entre a Bretônia e o Império. Nessa região ele tinha construído por várias décadas um castelo, na real um cofre, uma fortaleza onde ele ficaria como base para guardar as suas relíquias, seus recursos e outras coisas. Então ele fugiu para sua fortaleza, sendo perseguido por forças da Bretônia e levando baixas em cada passo que ele dava naquele continente maldito. Eventualmente ele descobriu que o líder comandante aqui era o Tancred o Primeiro, um cavaleiro do Graal, um duque de Cassarone, que ele iria se vingar. Mas não é o momento agora, agora ele tem que pensar um jeito de invadir aquele negócio. E com isso, ele voltando para sua base, ele pensou em reagrupar e fazer uma força tão imensa que ele iria esmagar aqueles malditos bretonianos. Porém, tem uma coisa que tem que saber sobre mortos-vivos: os comandantes dos mortos-vivos se odeiam. Vendo o Himmler agora nessa situação absurdamente fraca, onde ele perdeu 2 batalhas seguidas, sentindo o cheiro de sangue, os vampiros e necromantes que meio que antes prestavam serviço pra ele, porque tipo ele mostrou que ele era fodão, agora quiseram enfiar uma faca no coração dele, uma faca de madeira preferencialmente, pra ver se ele morre. Então eles decidiram trair ele nesse seu momento de fraqueza. Foi uma luta épica de mortos-vivos contra mortos-vivos. Então, tipo, um com melee ataque de 10, outro com melee ataque de 4, e onde eles ficavam se batendo e ninguém morria, porque já tava morto. Foi uma luta meio chata, admito. Mas a parte legal é que os vampiros começaram a tentar matar o Himmler. Então começou tipo invocação, vento da morte pra cá, com maldição dos anos pra lá. Era um monte de magia da morte pra lá e pra cá. E eles ignoravam, bloqueavam, usavam tipo scrolls como é que é o nome? Desculpa, eu esqueço, cara, porque tem nome em inglês, tem nome em português. Mas é tipo um pergaminho que faz a magia falhar. Acho que é Dispel Scroll em inglês. Em português, Dispel seria tipo desmagia, desfazer.
pergaminho de desfazer magia. Pronto, acho que é uma tradução boa. Mas no caso, eles usavam vários artefatos arcanos para tentar tirar uma vantagem. E como o Kemmler estava em menor número, ele começou a sentir que a sua magia estava acabando. Ora, quem ia imaginar que usar a magia sem parar, uma hora ela acaba. E o vento da magia começou a falhar. E agora, com vários vampiros e necromantes querendo matar ele meio que pensou nas suas opções e ele usou o remanescente da sua magia para invocar uma enorme explosão de morte. E essa enorme explosão de morte matou alguns dos seus atacantes de verdade dessa vez, porque a gente nunca sabe se um vampiro morre de verdade, dessa vez morreram. Matou também vários daqueles mortos-vivos, só voltaram a ser pós e desapareceram. E depois dessa enorme explosão, o antigo castelo e fortaleza que ele construiu foi destruído durante a explosão. E onde é que estava o corpo dele? Não sei, o Heinrich Kemmler sumiu, o seu corpo desapareceu, então tu já sabe, quando tu não acha um corpo de um vampiro ou de um necromancer, ele ainda está por aí. O corpo dele realmente estava por aí, mas a mente dele se foi. Essa última magia invocada ali no desespero foi tão imensa que ele ficou insano. Ele perdeu totalmente a noção e por alguns anos ele ia de lugar em lugar pedindo esmola e comida. Ele virou um mendigo, basicamente, ninguém sabia quem ele era, ele esqueceu muita coisa que ele sabia e ele tava transtornado porque essa magia destruiu o seu cérebro. E durante esse período que ele tava como um mendigo indo pra lá e pra cá, todo mundo achava que ele já tava morto, ele encontrou, coincidentemente, o destino às vezes guia as pessoas, um monte funeral, burial mound, seria um monte de... Como é que eu vou te explicar? O que é um burial mound? Eu acho que eu já falei isso nos vídeos antigos dos mortos-vivos, mas é uma coisa que eles fizeram aqui no mundo do fantasy, que é uma tradição antiga dos povos nórdicos, que é enterrar as pessoas em pequenas colinas. Também tu deve ver isso no Senhor dos Anéis, quando morre o filho do rei, eles enterram numa colina, e nessa colina eles enterram ali também tesouros e outras coisas da pessoa. Isso aí era uma tradição antiga. E no caso, no mundo do Warhammer Fantasy, os humanos bem tribais, antes de Sigmar, tinham essa tradição de os seus campeões, os seus melhores guerreiros e as pessoas mais nobres da sociedade serem enterradas nesses montes. E ali ele achou um desses montes. Esse monte, ele não sabia de quem era. Ele entrou então porque parecia que tinha alguma coisa chamando ele para lá, e ali ele começou a ver as escrituras na parede, e as escrituras contavam a história de quem estava ali enterrado. Era um antigo campeão do caos chamado Krell, um seguidor de Khorne, absurdamente poderoso na sua época, mas, no caso, Krell aterrorizou os anões, destruindo com as suas forças 2 caraques dos anões, e sendo morto depois por um rei dos anões. E nessa vez, quando ele foi derrotado, o corpo dele conseguiu ser resgatado pelos seus soldados e levado para cá para receber um funeral de um herói, porque para aqueles seguidores do caos, ele era um campeão de Khorne que tinha causado muito derramamento de sangue para o seu senhor. Então ele foi enterrado aqui, e junto com ele estava sua arma e vários artefatos que ele tinha conseguido durante a vida. E agora o Heinrich Kemmler
olhou ali para cima e achou uma espada, a espada do caos. Ele achou um cajado chamado o Cajado da Caveira. E agora, com esses artefatos mágicos ali, aquelas vozes que há muito tempo tinham sido implantadas na sua cabeça começaram a falar bem alto e com bastante sentido. E agora ele tinha visto que a verdade é o caos é o caminho, devemos seguir os deuses do caos. E com isso, os deuses do caos, observando um futuro promissor de muita morte e destruição nesse Necromancer, deram a ele um acordo. Em troca de eterna servitude ao caos, eles iriam reestabelecer a sua capacidade mágica como antigamente. A sua mente voltou em partes, não 100%, mas agora aquela malícia, aquela ganância, aquela vontade de adquirir mais e mais poder voltou a ele, e ele aceitou e fez uma oração para os deuses do caos, e o caos provê. Quando ele olhou para frente, a enorme placa que bloqueava a tumba desse antigo campeão do caos caiu. E dali, uma manopla vermelha saiu da escuridão. Krell, o grande guerreiro do caos, foi reanimado para segui-lo aonde ele for. No caso, ele fez um acordo com o Krell que ele iria dar ao Krell uma nova oportunidade na vida em troca de que ele seguisse e obedecesse ele. Então o Krell, entre estar se afogando no rio de sangue de Khorne e poder matar coisas de novo, ele aceitou. Bem mais legal matar coisas de novo do que estar se afogando no caos para sempre. Então agora ele tinha consigo um campeão caótico reanimado novamente. Cara, esse seria o primeiro, o seu general, para o exército que ele iria construir para vingar-se daqueles que o enganaram, para poder adquirir a imortalidade e o poder supremo. Ele não iria parar por nada. E agora, ele e Krell decidiram ir junto e fizeram várias missões, várias coisas nesse meio período, mas ele decidiu voltar aonde tudo deu errado. Ele novamente tentou reanimar os corpos. Ele foi para onde, porque agora os deuses do caos estavam mostrando para ele umas verdades. Ele foi até uma geleira, aonde ficava um lugar de uma antiga batalha que morreram vários soldados ali congelados, e eles estavam embaixo do gelo. E ele usou o seu poder de necromancia e um pouquinho de ajuda dos deuses do caos para reanimar esses mortos-vivos, a chamada Legião Perdida. E agora a Legião Perdida, junto com Krell e junto com Kemmler, iriam invadir a Bretônia. Aquele lugar que derrotou ele uma vez iria cair. Novamente, ele enfrentou o Duque Tancred I em uma batalha. E no caso, como aconteceu isso? Conforme as forças dele iam tomando e destruindo locais na Bretônia, os cavaleiros da Bretônia se reuniram e decidiram juntar tudo que eles conseguiu. Então juntou camponeses, juntou tribuchês, juntou os cavaleiros do Graal, os cavaleiros, os Questing Knights, todos os cavaleiros que podia. Eles decidiram se reunir em um ponto defensivo aonde os mortos-vivos iriam ter que passar por uma fileira pequena para poder chegar, e eles iriam concentrar o fogo das tribuchês e dos arqueiros ali, e conforme os mortos-vivos iam perdendo em números, a cavalaria iria eventualmente flanquear e destruir cercando os mortos-vivos. Era um plano que fazia sentido. Eles optaram por usar uma ponte que era grande o suficiente para boa parte do exército dos mortos-vivos cruzar, para que eles meio que fossem obrigados a passar por ali.
Só que o que as pessoas sempre esquecem é que os mortos-vivos atravessam a água. Então, porque, tipo, né, eles não precisam respirar. Assim, aquela linha de defesa da Bretônia, na verdade, foi cercada pelos mortos-vivos e os exércitos de camponeses que estavam desmontados para segurar a linha, eles estavam esperando que, tipo, as defesas deles fossem segurar, mas eles acabaram não conseguindo e os que não fugiram foram adicionados como zumbis aos exércitos do Necromancer. E vendo a sua linha de frente cair, o Duque Tancred falou: dane-se esse negócio de tática, a coisa mais honrada a fazer é um ataque frontal, direto. Você da Deathcore deve estar aplaudindo de pé esse cara, o Tancredo I era realmente um gênio, e agora ele avançou junto com seus cavaleiros em direção à ponte, onde as forças dos mortos-vivos estavam passando em gigantesco número. E o Necromancer, o Henrich, olhou lá de cima e começou a rir. Hahaha, idiotas, vocês jamais conseguirão vencer os números infinitos do meu exército. De repente, as primeiras lanças se chocaram contra a linha de frente daqueles esqueletos e zumbis marchando, e eles foram esmagados, e os cavaleiros não perderam o ímpeto, cada vez mais esmagando e destruindo os mortos-vivos com armas mágicas e abençoadas e benzidas pela Dama do Lago. Então eles continuaram esmagando aquela coisa corrupta, aquele exército malvado de mortos-vivos. Malvado não, os mortos-vivos não querem nada, eles só estão ali reanimados por causa do necromante. Mas no caso, o exército, tu entendeu? Eles continuaram invadindo e avançando, e o Kemmler começou a não, manda mais, precisamos de mais esqueletos ali. E quanto mais esqueletos e zumbis que ele mandava, mais os cavaleiros avançavam, até o ponto dele estar chegando perigosamente perto de onde ele estava. Ele começou a ficar com um certo esfíncter apertado, e ele falou: Krell, me salva, Krell, por favor, Krell, ataca. Então o Krell, vendo uma possibilidade de uma batalha sangrenta, foi na frente, enquanto o Necromante juntava o seu melhor, os seus melhores soldados Rifes, que é tipo os melhores mortos-vivos, ao seu redor para se proteger. O Krell avançou em direção àqueles cavaleiros, e quando o Duque chegou de frente pro Krell, o Krell puxou o seu gigantesco machado e numa machadada acertou a cabeça do cavalo, matando o cavalo. Porém o Duque conseguiu enfincar a sua lança no ombro do Krell, deixando ele meio de lado, e o Duque caiu do cavalo, e o Krell não conseguiu derrubar o Duque ali, né, porque não conseguiu matar o Duque naquele momento. Então o Duque se levantou e puxou uma massa de batalha em uma mão e o seu escudo na outra, um escudo benzido, e quando o Krell começou a bater com a sua imensa arma caótica no escudo, o escudo bloqueou o dano. Ele tentou de novo e não conseguia. Então, agora utilizando a sua massa de batalha, ele conseguiu acertar o braço do Krell, que deixou ele mais fraco, e depois o Krell conseguiu novamente desferir um golpe de machado que acertou de leve a armadura do Duque, mas o peso daquela arma imensa arrancou um pedaço do ombro da armadura. Mas o Duque não sofreu uma ferida, e ele novamente usou a sua massa de batalha no braço da criatura, agora desarmando ela e jogando a criatura para longe da ponte. Ele deu um uppercut assim de baixo para cima no queixo do Krell, e o Krell caiu da ponte no rio lá embaixo. E agora o Kemmler tava realmente apertado. Ele então até agora ele estava concentrando toda a sua magia em manter o seu exército e aumentar o número de mortos-vivos, mas agora, cara, não, vendo o Krell cair ali, ele pegou e invocou a maldição dos anos. O que é a Curse of Years? A maldição dos anos
faz qualquer coisa atingida por ela envelhecer de uma forma muito rápida. Ele então concentrou a sua energia maléfica nisso aí e mandou a maldição dos anos na direção daquele cavaleiro que derrotou o Krell, porque ele claramente era o líder que estava inspirando esses cavaleiros insanos a lutar sem parar, sem se render, sem fugir. Novamente você de Krieg deve bater palma pra esses caras. Então ele mandou essa maldição diretamente na cara do Tancredo, e o Tancredo levantou o seu escudo. Os cavaleiros que estavam próximos lutando junto com ele começaram a envelhecer, o seu corpo virou pó, tipo, as armaduras enferrujaram, eles viraram nada mais do que pó, assim, eles foram desaparecendo, eles foram ficando mais velhos e desapareceram em questão de segundos. Porém, o escudo do Tancredo brilhou com uma luz imensa. A Dama do Lago estava com ele. Essa luz imensa absorveu e neutralizou aquela maldição que estava vindo contra o Duque. E conforme o Duque foi avançando, porque no caso todos os mortos que estavam na direção ali foi desaparecer, tiveram tudo pó, porque tipo, foi uma magia absurdamente forte. Tipo, foda-se matar um morto-vivo, dá na mesma. Mas tipo, ele queria matar aquele líder. E agora ele começou a vir num caminho aberto até o Necromancer, com seu escudo na frente de seu rosto, brilhando e absorvendo aquela magia, e o Kremler agora com as duas mãos no seu cajado, fazendo o máximo possível de energia maligna para poder matar esse desgraçado. Mas o Duque cada vez mais vinha para frente naquela torrente de magia da morte, e o Necromancer percebeu que o Duque estava ficando mais velho, os seus cabelos estavam ficando brancos, a sua armadura estava enferrujando, estava funcionando. O escudo, apesar de absorver boa parte da magia, não conseguia absorver toda, então ele continuou focando naquilo ali. E quando o Duque chegou perto dele, ele puxou a sua espada, porque agora o Duque estava velho e lento, utilizando uma capa especial que ele tem, a chamada Cloak of Mist and Shadows, a capa da neblina e das sombras. Ele conseguiu, porque tipo meio que uma ilusão ao redor dele que faz ele ser mais difícil de ser acertado, e ele criou uma ilusão, e o Duque se viu tipo enfrentando a escuridão, e de repente a espada dele veio de um lado e cortou o braço do Duque, depois veio de outro lado e cortou as costas do Duque. A sua armadura, incrivelmente resistente, agora estava enferrujada e pesada, e o Duque agora caiu de joelhos no chão, e o Necromancer começou a rir. Quando o Necromancer levantou a sua espada para desferir o golpe final, ele não imaginou que o Duque estava ganhando tempo, e ele estava tentando entender onde ele estava, e agora com essa sua risadinha ridícula, ele pegou a sua massa de batalha, uma massa de batalha, aquelas bolas de ferro na ponta de uma massa de ferro, e ele veio com tudo, com as duas mãos largando o escudo, acertando o Necromancer no peito, quebrando várias das suas costelas, fazendo um sangramento no pulmão, esmagando os órgãos da parte de cima do abdômen e jogando ele para longe, caindo da ponte também. Quando ele ia cair da ponte, ele deu um grito de dor também, mas um grito de ódio, de raiva, de dor, e uma explosão não tamanha quanto aquela antiga, mas ele explodiu assim numa torrente de magia da morte, e o seu corpo desapareceu. Ninguém viu onde ele foi ou o que aconteceu. E os esqueletos e os zumbis começaram a cair um atrás do outro, e o exército que ele estava tão concentrado para manter se desfez. Os cavaleiros da Bretônia todos louvando a dama e começando a... Quando eles de repente, todo mundo ficou quieto, porque o líder deles, o Duque Tancredo I, havia
morrido. Eles foram tentar resgatar o Duque, mas ali ele estava no chão com um sorriso no rosto de quem mandou o Necromancer de volta pro buraco da onde ele veio. Muito bom, acabou a história então, o Necromancer morreu, tá tudo certo, não é mesmo? Não, novamente, não tem um corpo de Necromancer aqui. Tá vendo um corpo de Necromancer aqui? Não. Enquanto tu não identifica o corpo, tu não pode confirmar a morte. E, no caso, ele sobreviveu. O Heinrich Kemmler sobreviveu, acordando a quilômetros de distância da batalha, embaixo do rio, junto com o corpo do Krell ali todo destruído. Ele então usou a sua magia sombria para se regenerar, ele regenerou seus ossos, seus órgãos, ele levantou, ele reanimou o Krell de novo, porque o Krell morre toda a vida, ele morre e volta, normal para ele. E ele agora reanimou o Krell e juntos eles iriam se vingar, mas agora com um pouquinho de mais calma, calma, não devemos ter pressa. E ele decidiu se retirar um pouco da Bretônia, né? Porque, né? Tá apanhando toda vez que ele vai pra lá. E ele voltou agora para as montanhas e novamente ele começou a preparar um exército de mortos-vivos e preparar a sua segunda vingança. Um detalhe só é que o filho do Tancredo I, o Tancredo II, jurou que ele iria caçar esse Necromancer e um dia ele iria derrotá-lo. Ele um dia iria matar esse cara, custe o que custar. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Bem, não vou entrar na lore do End Times, mas tem algumas coisas interessantes que vão acontecer depois e que acho que vale a pena falar. Novamente, ele reanimou os mortos ali ao redor de Afeloren e novamente, depois de várias décadas preparando, ele atacou a abadia outra vez. E nesse ataque ele fez em coordenação com um aliado mais confiável e honrado que o mundo antigo já viu, os Skaven. Yes. E, junto com os Skaven, eles iriam sobrepujar as forças da Bretônia, mas o Krell foi derrotado de novo. Ele acabou tendo que retirar o seu exército, porque os Skaven não deu para confiar, e os Skaven conseguiram invadir a abadia e roubar o artefato que ele estava procurando e agora sair de lá mais ricos, yes, Warpstone Stonks. Enquanto os bretonianos estavam caçando esse cara loucamente, os Skaven conseguiram fugir e desaparecer com o item especial que eles vieram buscar. Parabéns para os Skaven, usando a imensa inteligência para tirar vantagem dessas criaturas estúpidas, humanas, que não sabem fazer nada. E, no caso também, depois dessa batalha, depois dessa perda, o Krell meio que ficou mais autônomo e ele faz coisas, faz missões sozinhos, e o Heinrich Kemmler começou a infiltrar vários agentes, aprendizes de mago, mercantes, assim, pessoas que trabalham para ele. E essas pessoas meio que trocam conhecimento por dinheiro, ouro e outras coisas, que ele rouba, pilha, no caso dos mortos, então ele tem um monte de tesouros enterrados, então ele tem bastante coisa assim que ele pode trocar, mas também porque ele oferece algumas coisas, vida eterna, conhecimentos mágicos, então ele oferece algumas coisas para seus agentes, e ele tem agentes infiltrados no Império, infiltrados na Bretônia, um dia esperando, células dormentes assim, que estão esperando para reativar. Recentemente também, esse Tancredo II, filho do Tancredo I, meio que começou a caçar e matar as células que ele infiltrou por aí. Então, se ele descobre alguém que é um seguidor ou que trabalha pro Kemmler, ele vai matar.
Por isso, o Kemmler, tipo, tá meio que obcecado em matar esse cara também, até porque ele já derrotou o Krell em batalha. O Tancredo II, assim como seu pai, é um grande guerreiro, e ele é um cavaleiro do Graal, e ele está procurando no Krell também, mas está procurando o Kemmler aonde quer que ele esteja escondido hoje. Mas o mestre dos Liches, pelo título e pela toda a sua soberba, tem várias derrotas sobre o seu histórico, e mesmo causando muita morte e destruição, ele nunca não tem nenhuma vitória imensa assim no seu nome. Então não sei se os deuses do caos fizeram a escolha certa em escolher esse cara como seu campeão mortal da morte, porque, né, não funciona muito bem. Ele falhou algumas vezes, e meio que ter um campeão obcecado e um pouco insano também é um pouco contraprodutivo, mas é caos sendo caos, né? A gente não dá pra entender exatamente o plano maior dos deuses caóticos. Então, meus amigos, acho que deu para entender o que aconteceu com o Necromancer, da onde ele veio, o que ele procura, por que ele tem um campeão caótico machadão junto com ele, por que tipo ele trabalha tanto para as forças do caos quanto para os mortos-vivos, porque ele é um herói do caos, mas ele também se aliou ao Manfred von Karstein, então ele também segue os mortos-vivos, só que quando ele quer se dar bem, ele trai seja lá quem for, por isso ele não tem muitos amigos, né, porque tipo, né, só o Krell é amigo dele, porque o Krell é obrigado a ser amigo dele, mas em geral, ele é um baita babacão, e se tu trabalhar com ele, saiba que um paladino da Bretônia vai vir te caçar. Tudo de bom, meus amigos, vejo vocês por aí, e estejam com Sigmar.